Livro do Evangelho, São João, capítulo 5, versículo 1. Fala do paralítico do tanque de Betesda. Preste atenção nesta palavra, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E depois disto havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém se aproximava a porta das ovelhas, um tanque chamado hebreu Betesda, qual tinha 5 arpégios. Nesse jazia grandes multidões de enfermos, cego, manco, vesicado, esperavam o movimento das águas, porque o anjo descia em certo tempo no tanque e agitava as águas, e assim o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer tipo de enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tem nenhum homem algum que, quanto as águas são agitadas, me ponha no tanque, mas quando eu vou descer, outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo o homem ficou são, tomou o seu leito, andou. E aquele dia era sábado. E depois o judeu disse: aquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito levar o seu leito. E ele respondeu: aquele que me curou, ele me próprio disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram: quem é este homem? Disse-lhe: toma o teu leito e anda. Ele que for curado não sabia que era, porque Jesus havia retirado, em razão, naquele lugar, haver grandes multidões. E depois Jesus encontrou no templo e disse: já está são, não peque mais, para que não suceda coisas piores. E aquele homem foi anunciar ao judeu que Jesus era o que tinha curado. Amém? Levanta a mão para o céu. Senhor meu Deus, fala conosco através destas palavras. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Ó meu Deus, fala mesmo com a tua igreja, com o teu povo. Em nome do Senhor nessa noite. Em nome do Senhor. Pode sentar e dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, talvez os irmãos já tenham escutado estas palavras muitas vezes, mas cada vez que eu leio estas palavras, ela fala comigo de uma maneira, glória a Jesus, diferentes. Cada vez que eu prego esta palavra, cada vez que eu leio esta palavra, ela tem algo importante para falar conosco sobre as nossas vidas. A Bíblia nos mostra aqui que Jesus sobe para a festa do judeu em Jerusalém. E quando ele ia para Jerusalém, ele resolveu passar num lugar, glória a Deus, onde tinha um tanque chamado Betesdas. Era um lugar, irmão, que foi feito, glória a Deus, talvez segundo a ordem de Deus, porque aquele tanque, glória a Jesus, a Bíblia diz que em certo tempos, descia um anjo do céu, agitava as águas, e o primeiro que descia ali era curado de qualquer tipo de enfermidade que tinhas. E veja bem, irmãos, que ele não sabia o tempo, que o anjo descia, não era todo dia, talvez não era todo mês. Ninguém sabia quanto tempo levava para o anjo descer. Ele não sabia a hora, não tinha aviso nem para que o anjo descesse ali. Mas eles tinham que ficar tempo na beira daquele tanque. E era uma grande multidão. Tinha paralítico, tinha cego, tinha mudo, tinha pessoas de todo tipo de enfermidades, ali na beira daquele tanque, esperando a cura. A Bíblia diz que ali, glória a Jesus, tinha grandes multidões, esperava, sem saber a hora, nem o dia, nem o mês, que o anjo descia naquele local, agitava as águas, e o primeiro que pudesse descer ali naquele tanque era curado. Então eles tinham que estar vigiando. Se eles se cuidassem, perderia as suas bênçãos. E quando Jesus chega lá, encontra aquele homem, e sabendo que ele estava numa situação terrível, porque estava deitado sobre uma cama, que era, eu acredito que era uma esteira, naquela época, levava suas esteiras e estendia e deitava ali. Então aquele homem estava ali, não tinha ninguém por ele ali. Quando Jesus chegou até ele, sabendo que ele estava ali naquela situação, 38 anos, paralítico, Jesus sofrendo, e veja bem que naquele instante ali, glória a Deus, Jesus chegou até ele e disse: você quer ficação?
Ele olhou para Jesus e disse: olha, não tem homem algum, quando as águas são agitadas, né? Ele coloca no tanque, quando eu vou tentar descer, outro já desceu, né, diante de mim, então eu perco as bênçãos. E veja bem que naquele instante Jesus disse: se você quer ficar são, nesse instante, aleluias, aquele homem talvez achei um que vai me colocar no tanque, né? Mas Jesus disse: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, porque você já está curado desta paralisia. Amém? E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que aqui naquele instante, aquele homem se levantou, glória a Deus, pegou a sua cama, glória a Deus, colocou no seu ombro e começou a andar, e foi embora para sua casa. E veja bem que naquele instante, aqueles homens da lei, aquelas pessoas religiosas, né, que ficavam cuidando ali, dizendo que era zeloso da lei, que estava fazendo a obra de Deus, né? Começou a perguntar para ele: você não sabe que hoje é sábado, não pode trabalhar? Esta cama que você está levando aí, não pode carregar no dia de hoje. E ele disse: aquele que me curou, ele disse: toma a sua cama e vai para a sua casa, e eu vou levar minha cama para minha casa, porque ele me curou. Amém? Então eles perguntaram: mas quem é este homem? E ele não sabia, porque Jesus curou ele naquele instante ali e saiu, porque grandes multidões tinha naquele local. E veja bem que naquela hora, glória a Jesus, aquele homem então, irmãos, glória a Jesus, foi para sua casa, deixou sua cama, talvez se arrumou, né? E voltou, glória a Deus, para onde? Lá para o tanque? Não, ele foi para a igreja, ele foi para o templo, aleluia. Ele subiu para a festa, para agradecer a Deus o que Deus tinha feito na vida deles. E quando Jesus encontra com ele no templo, viu ele andando em perfeita saúde ali, perguntou para ele: já está curado? Já está libertos? Então naquele instante ele percebeu que era Jesus Nazareno que tinha curado ele. Jesus disse: olha, não peque mais, para que não suceda coisa pior ainda na tua vida. Amém? Então aquele homem naquele instante, irmãos, correu até os homens que queriam saber quem tinha curado ele, e disse: o homem que me curou chama-se Jesus. Amém? O que essa palavra traz para nós aqui? Veja bem, irmãos, que, glória a Jesus, em primeiro lugar, o agradecimento desse homem, né? Agradecer a Deus o que Deus fez por ele, voltando, glória a Jesus, para o templo, né, para agradecer a Deus. Ele poderia sair pela cidade, porque a sua paralisia, irmãos, para Jesus impedir de andar pela cidade e conhecer a cidade. Mas não, ele foi para o templo glorificar a Deus. Amém? E eu digo para você que ele recebeu duas bênçãos. A primeira foi a cura na beira do tanque, e a segunda foi o perdão dos seus pecados, quando ele encontrou com Jesus dentro daquele templo ali, naquele momento que Jesus disse: não peque mais. Naquele instante, Jesus estava perdoando os seus pecados, disse: não peque mais, para que não suceda coisa pior na tua vida. Então nós sabemos que através dessas palavras, que muitas consequências, que muitas vezes vem sobre a nossa vida, vem por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas. Nós pagamos muitas vezes preços terríveis. Muitas pessoas sofrem muitas vezes por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência na presença de Deus. Mas eu digo para você, irmão, nós temos um Jesus que tanto Ele pode nos curar e nos perdoar os nossos pecados e nos garantir a salvação das nossas almas. Pode glorificar o nome de Jesus. Amém? E mais nesta palavra ainda, glória a Jesus, que a Bíblia não mostra mais. Aleluia, que o tanque de Betesda continuou, talvez pode ter continuado, mas eu tenho certeza que naquele dia foi o encerramento daquele tanque de Betesda, que os anjos não precisavam mais descer ali. Amém? Porque aquele dia Deus não enviou um anjo ali, mas enviou seu próprio filho caminhando, andando, para falar com aquele homem e curar ele daquelas enfermidades. Amém? Não precisou o anjo descer. Não. Deus disse, talvez Deus disse hoje: eu não vou mandar os anjos, mas vai meu próprio filho, né?
E Jesus chegou lá, irmão, naquele instante, talvez dizendo assim: de hoje em diante não precisa mais do tanque de Betesda, porque tudo que pedir em meu nome, crendo receberás. Amém? Tudo que pedir para mim agora, eu vou fazer, porque o Pai ouve, aleluia, os seus filhos. Eu quero dizer para você hoje, irmãos, que você talvez não esteja nessa condição que estavam esses paralíticos, mas eu digo para você, glória a Jesus, que muitas vezes nós passamos por um momento difícil em nossas vidas e perguntamos por que sofremos tanto, ou por que passamos por tantas coisas. Nós sabemos, glória a Jesus, que nós temos um inimigo chamado Satanás, demônios que faz o homem, que faz a mulher pecar e contrair as enfermidades sobre as suas vidas. Amém? Quem que poderia saber que aquele homem estava naquela situação por causa do seu pecado, que aquela paralisia dele era por causa dos seus pecados? Glória a Deus. Então, irmãos, hoje a maioria das enfermidades que assola a vida da humanidade é o pecado. É o pecado, é pessoas sofrendo, glória a Jesus, de vários tipos de problemas em suas vidas por causa do pecado. Mas aí, aleluia, existe um Jesus que pode nos curar e perdoar os nossos pecados e nos garantir a salvação da nossa alma. Amém? Mas para isso, meus irmãos, para isso nós temos que ter um encontro com Ele, encontrar com Jesus, né? E hoje Jesus está atento no céu. Hoje Ele não está na terra, mas Ele está nos céus. Glória a Deus. E ficou mais fácil ainda, porque hoje Jesus pode estar em todo lugar. Amém? Naquela época, se Jesus estivesse na beira do tanque de Betesda, Ele só estava ali. Se Ele estivesse em Jerusalém, Ele não podia estar em outro lugar. Mas o dia que Ele voltou para o Pai, então agora Ele pode estar em todo lugar, em todos os momentos, né? Aonde que uma pessoa quer amar Ele, agora que seja aqui no Brasil, que seja no Japão, que seja onde for, aleluia, no mesmo instante Ele está pronto para ouvir e garantir um milagre na vida das pessoas. Porque, irmãos, a Bíblia nos fala que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. É tipo Deus está sentado no céu, com os seus pés colocados na terra, vendo os moradores passear por elas. Amém? É desta maneira, Deus está olhando, Deus sabe, cada pessoa precisa. E eu digo para você que hoje, as bênçãos do céu está sobre através da nossa fé e a nossa confiança mais em Jesus. Amém? Muitas vezes, a dúvida em nossos corações, muitas vezes pessoas tentam nos impedir de ser abençoado por Deus. Amém? Existem muitas pessoas que impedem o meu irmão, minha irmã de receber a bênção de Deus. Nós vejamos isso por Abraão, quando Deus falou para Abraão: eis Abraão, né? Sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Glória a Deus, porque eu vou entregar para vocês. E Abraão saiu da sua parentela, mas levou quem? O seu sobrinho. Amém? Enquanto o sobrinho estava com ele, enquanto Ló estava com Abraão, né? Abraão chega na terra, tinha fome. Abraão chega naquela terra, tinha pessoas morando, né? Abraão se foi obrigado a descer para o Egito, desce para o Egito. Quando chega no Egito, quase perde a mulher que ele tinha para Faraó, né? Deus precisou tocar na vida de Faraó para que isso não acontecesse. Eles voltam de lá do Egito, o Egito começa a prosperar, e de repente começa a ter brigas, né? Entre o povo de Ló e o povo de Abraão. Mas no momento que Ló disse: olha, eu tenho que apartar do Senhor, né? A Bíblia diz que naquele momento ali que Ló saiu da presença de Abraão, glória a Deus, né? Abraão disse: olha, Ló, Abraão tinha o direito de escolher, mas deu para ele: ó, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, aonde você escolher, glória a Jesus, é o lugar que você escolheu. Amém? E veja naquele instante que Ló escolheu a campina, glória a Jesus, aquele lugar, irmãos, onde estava a cidade de Sodoma e Gomorra, que pareciam paraísos, né? Glória a Deus. E Abraão continuou no mesmo lugar. Aí Deus chegou até Abraão e disse: Abraão, dá uma olhada agora, tudo que você vê
eu entregarei nas tuas mãos. Amém? Eu digo para você que estava impedindo Abraão de ser abençoado, de Abraão receber a terra que Deus tinha dado para ele, glória a Deus, que Deus já tinha prometido para ele. Ele estava ali, mas Deus ainda não tinha cumprido a promessa na vida de Abraão. Mas quando Ló saiu, naquele instante ali, Deus disse: tudo que está vindo agora é teu. Amém? E eu prosperarei, a tua descendência será como areia na praia, né? Será como as estrelas no céu, será a tua descendência. Então eu digo para os irmãos, muitas vezes existem muitas coisas que impedem nós de receber as bênçãos do Senhor. Pessoas, amém? Pessoas negativas, pessoas que tudo que você conversa com ele, que você fala com ele, é pessoas que sempre estão ao contrário, sempre dizendo não, né? São pessoas, esse tipo de pessoa, nós não podemos ter raiva dele, mas nós temos que apartar deles. Amém? São pessoas que tudo que você fala, glória a Jesus, é o contrário, né? É sempre com pensamentos negativos. O crente não. A pessoa que serve a Deus, ele tem que ter o pensamento positivo, acreditar que Deus pode fazer algo por ele na vida deles. Tem muitas pessoas que dizem: olha, mas você não é crente, por que você está sofrendo aí? Você não é crente porque está nessa miséria aí. Você não é crente porque está tomando remédios, né? Isso são demônios que usam esse tipo de pessoas. Mas nós temos que confiar em Deus, que Deus pode fazer algo por nós. Mas eu digo para você que tudo está através da fé. Amém? A fé. Porque este homem estava ali naquele tanque. Quando Jesus disse: quer ser curado? Que ele foi curado, toma tua cama e vai para tua casa. Ele pegou a cama e foi. Ele obedeceu. Ele podia dizer: não, mas hoje é sábado, né? Hoje pela lei não pode carregar a cama. Como que eu vou levar a cama? Não, vou largar a cama aí. Não, ele catou a cama e foi. Glória a Jesus, porque ele ouviu a voz de Jesus. E aquela pessoa que ouve o toque de Jesus no coração dele, né? O chamado de Jesus no coração dele. Se você ouve, meu irmão, minha irmã, obedeça, porque a bênção vem através da tua vida. Pode bater mais palmas e glorificar o nome do Senhor. Então este homem aqui, glória a Jesus, ele foi curado, 38 anos. 38 anos, por causa do seu pecado, vivia paralítico. Amém? 38 anos. Mas foi curado, foi liberto. E o mais importante, foi perdoado dos seus pecados. Eu quero dizer para você hoje que a coisa mais importante, talvez não é nós ser curado, mas o mais importante é nós ser salvos por Jesus. Amém? O mais importante é que naquele dia que nós chegar no reino do céu, o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Amém? Um dia Jesus falou para os apóstolos e falou assim: olha, vocês vão de 2 em 2, né, em pregas. E aqueles apóstolos saíram, né? Eles viam as pessoas sendo curadas, eles viam os demônios sair da vida das pessoas, e eles chegaram alegre, contente, disse: Senhor, olha, Senhor, aonde nós passamos, os enfermos foram curados, foram libertos, os demônios caíram por terras, e com aquela alegria, Jesus disse: alegrai, por vosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Se alegrai, por vosso nome está lá no livro da vida, porque o mais importante, irmãos, não é o que nós fazemos nessa terra, o mais importante é o nosso nome estar escrito no livro da vida e reconhecido por Deus, pelos anjos do Senhor, lá no reino dos céus. Amém? Muitas vezes existem muitas pessoas que ele procura importância para ele neste mundo, né? Tem muitas pessoas que muitas vezes ele fala assim: não, eu sou o profeta fulano, né? Não, eu sou missionário, eu sou, né, glória a Deus, apóstolos, glória a Deus. E eu muitas vezes as pessoas perguntam a mim o que eu sou, e eu disse: olha, eu sou um obreiro na casa do Senhor. Amém? Glória a Jesus, né? Tem pessoas que ele faz tudo prazer, e a pouco fala: peraí, tem uma hora que eu fico até meio assim, né? A pessoa pergunta assim: o que você é, né? Eu dizia para ele: não, eu sou um presbítero da igreja. Glória a Jesus. Você pode ver que nas minhas lives, sempre quando eu fazia, eu nunca falei, glória a Deus, que eu era um presbítero,
Nem vou dizer hoje, eu sou um pastor. Pastor fica bem encanhado. Glória a Jesus. Para mim que a importância é pregar a palavra de Deus. Tem pessoas que têm o prazer de dizer, não, eu sou um apóstolo, eu sou um profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, aleluia. O mais importante é Jesus estar em nossa vida. O mais importante é que Deus opera através da nossa oração, através da mensagem e da oração do povo de Deus. Porque muitas curas, irmãos, muitos milagres que acontecem dentro da igreja, não é pastor, não, mas é a igreja do Senhor que se encontra em oração, aleluia, clamando por Jesus, e Jesus começa a abençoar, amém? É aquelas pessoas que creem em Jesus, é aquelas pessoas que acreditam em Jesus. Isto é importante. E esse homem, glória a Deus, recebeu a sua vitória. E eu digo para você hoje, Deus também tem bênção na tua vida. Você não está como este homem, mas Deus pode abençoar a tua família, abençoar o teu lar, abençoar a tua casa, abençoar o que você tem. Glória a Jesus. Não se engane, irmãos, nós temos um adversário e ele chama Satanás. E não pense que o diabo não está ao teu redor. O diabo está. Onde você está, o diabo está junto. Amém? Ele está ali. Ele não pode tocar na tua vida, mas está te vigiando. Glória a Deus. Existem legiões de demônios na vida, glória a Jesus, ao redor de um crente que serve a Deus com sinceridade. Não pensa que uma pessoa que serve a Deus, que ora, que jejuma, que busca a Deus, que você está sozinho. Não. Existem legiões de demônios ali cuidando dele, procurando algo para ele. Glória a Jesus, atacar a vida dele. E aí que corre o perigo. Não podemos vacilar. Se vacilar, glória a Jesus, o diabo entra e já era. Porque muitas pessoas, né, que você vê assim, que ele dá aquele fogo de palha e quando você olha, não, esse vai, né? Não tem aquelas pessoas, aqueles obreiros, glória a Jesus, aquelas pessoas que muitas vezes crente, ele canta, ele pula, ele chora, glória a Jesus, aí de repente você passa e fulano está de cabeça baixa. Mas o que aconteceu? Eu estou passando uma luta. Por causa do quê? Por causa dos demônios. Amém? Satanás, irmão, ele não dorme. Glória a Jesus, ele fica, glória a Jesus, de dia e de noite, né? E agora os anjos do Senhor têm que estar ao nosso redor. E para os anjos do Senhor estar ao nosso redor, irmão, temos que estar no quê? Fazendo a vontade do Senhor. Porque jamais o anjo do Senhor vai estar ao redor de uma pessoa, glória a Jesus, que aquela pessoa não quer nada com Deus, ou aquela pessoa não está fazendo a vontade de Deus. Deus cuida daquilo que é dele, daquilo que é dele, Deus cuida, glória a Jesus, e coloca um anjo ali. Mas no momento que a pessoa se afasta do Senhor, então o anjo não pode fazer mais nada. Amém? E eu digo para você hoje, Jesus está aqui. Hoje não precisa descer um anjo do céu, agitar as águas. Glória a Deus, não. Hoje você está aqui e Jesus está aqui, porque Ele prometeu na sua palavra, 2 ou 3, eu estou no meio dele. Fica de pé para nós fazer uma oração a Deus. Vamos clamar a Deus. Todos começando glória, glória, glória a Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu agradeço por essa mensagem, por esta palavra nessa noite. Fala com os irmãos, com as irmãs, meu Deus querido, com todos aqueles que ouviu, ó Pai. E continua falando, Senhor, curando e libertando pelo poder do teu sangue. Jesus de Nazaré, entra no coração de cada um nessa noite e faça uma obra tremenda e tão grande no meio dos irmãos, em nome de Jesus. Pode sentar e dar uma salva de palmas para Jesus, bem alegres.